atualizados. Muitas coisas me chamaram muito a atenção hoje, especificamente uma ligação do presidente Putin ao presidente Macron, a reação do Macron para o público interno da França, dizendo que os franceses devem esperar por muitos problemas, que muitos problemas ocorrerão, que os franceses devem estar prontos a defender a democracia e os valores do Ocidente, da União Europeia, porque a situação deve se complicar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O Putin, RIA Novosti, TASS e outras agências russas, outros grupos russos, repercutiram que o Putin disse ao Macron que uma catástrofe nuclear é iminente em relação à planta nuclear de Zaporizhzhia. A planta nuclear de Zaporizhzhia que tem sido alvo constante de ataques ucranianos. Os russos já ameaçaram desligar a planta, isso já gerou uma série de situações complicadas, e desta feita, agora são notas oficiais. O Putin foi ao Macron, e vejam, as relações entre a Rússia e a França são relações bastante delicadas no momento atual. Mas eles falaram por telefone, tanto o Eliseu repercutiu como os russos repercutiram, que a fala do Putin foi exatamente essa. Olha, temos aí à frente uma catástrofe nuclear iminente. Ele disse que há aproximadamente um mês os ucranianos estão atacando a planta de Zaporizhzhia. Nesse momento em que ele conversava com o Macron, a televisão CNN da Turquia disse que o Putin estaria disposto a conversas diretas com o Zelensky, que o Zelensky teria dito que só terá estas conversas quando o exército russo se retirar completamente da Ucrânia. Ou seja, por que eu estou construindo essa situação? Porque nós temos aí uma guerra de propaganda que estava completamente prevista, né, pessoal? Vamos combinar que estava completamente prevista essa guerra de propaganda. O europeu não aguenta mais sustentar esse esforço de guerra que está sendo feito em nome de sabe-se lá o quê, para defender a Ucrânia em detrimento do interesse da Rússia. E o que nós assistimos hoje corrobora completamente essa situação. Você tem uma guerra de propaganda, risco de uma tragédia nuclear. Nós tivemos hoje também, vamos conversar nesta live sobre isso, ataques mais uma vez tentados contra a Crimeia, desta vez os Triumph, S-400 Triumph, trabalhando na região de Sebastopol. Existem vídeos mostrando isso, os S-400 trabalhando duro contra os drones turcos Bayraktar na região de Sebastopol, e também já está sendo veiculado e assumido pelos russos, coisa que anteriormente havia uma certa reticência nesse sentido, que os ucranianos partiram para o ataque na Crimeia, ainda que ele não tenha sido no dia de hoje, no dia de ontem, exitoso, mas com drones turcos, com drones e com equipamentos que até então não haviam penetrado na Crimeia, e os S-400 Triumph estão trabalhando para a defesa do espaço aéreo da Crimeia. Lembrem-se vocês, vamos encadear tudo nessa live de hoje, que o Medvedev, o Putin, Shoigu, Lavrov, Zakharov já haviam dito que a Crimeia era uma linha vermelha. E essa semana nós estamos assistindo todos os dias tentativas de operações contra a Crimeia, ainda que tenham sido pouco ou muito exitosas. Mas todos os dias nós estamos vendo essa reiteração. Tentativa de operação na Crimeia todo dia. A CNN da Turquia dizendo que a Rússia teria, de alguma forma, recuado em relação às suas premissas básicas. Tá? Paralelamente, você vê a ligação do Putin para o Macron, é um caminho que está meio que interrompido, apesar do Macron ter tentado muito mais do que autoridades britânicas ou dos Estados Unidos evitar esse conflito, porque ele não interessava para a França num primeiro momento, acredito que siga não interessando. Gente, vamos dar o like, é muito importante essa live de hoje. Nós estamos aqui tratando nessa sexta-feira, 19 horas em São Paulo, do mundo na véspera de um risco nuclear muito grande. O Putin tratou, e essas palavras são oficiais do Kremlin, de uma catástrofe nuclear iminente. Uma catástrofe nuclear iminente, a priori relatando a situação de Zaporizhzhia. Mas você tem essa situação de fustigar a Crimeia de maneira constante e cada vez mais recorrente. Você tem a situação da propaganda que está sendo disseminada. Enquanto isso, eu quero dizer que na Alemanha, conforme nós já prevíamos, conforme nós alertamos, setores políticos, setores importantes da política da Alemanha começam a dizer, como por exemplo o próprio vice-presidente do parlamento alemão, Wolfgang Kubicki, diz que a próxima crise energética de inverno da Alemanha será tão devastadora que certamente justifica a ativação
do Nord Stream 2. Ele diz que se não for assim, o Wolfgang Kubicki, que é vice-presidente do parlamento alemão, os alemães morrem congelados. Ele diz, qual a diferença entre receber o gás do Nord Stream 2 e do Nord Stream 1? É apenas um cano diferente. Qual é a questão de moralidade aí suscitada? Nós estamos jogando contra nossos interesses. Então, quer dizer, autoridades importantes na Alemanha já contestando o governo do Scholz em relação ao que se propõe nesse momento, que é praticamente, eu entendo, uma política suicida. Porque você não permitir que o Nord Stream 2 seja ativado para atender os caprichos da comunidade europeia, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, com o intuito de eventualmente lesar a Rússia, mas a Rússia pega esse gás, vende para a China, vende para a Turquia, vende para a Índia, vende para outros países, vende para países da África. E, na realidade, a indústria alemã fica sem gás, vai buscar gás de fornecedores pagando muito mais caro, e a sociedade alemã começa a perceber o desemprego e uma tríade, um caminho que aqui nesse canal você ouviu há muito tempo. Eu falava e as pessoas muitas vezes não compreendiam na dimensão exata do que nós colocávamos. Fome, frio e desemprego aguardam o continente europeu. Lembro que nós estamos há pouco mais de um mês do início do outono europeu, as temperaturas devem cair, deve haver um declínio sensível. Existem regiões da Europa que já têm um outono muito severo em relação às condições climáticas, e todo esse desenho está sendo feito paralelamente ao acirramento da questão da operação militar, que se propõe cada vez mais